aí, pessoal! Vocês já ouviram falar desse tal de esporte sustentável? Não? Então, atenção! Vamos começar o nosso raciocínio pensando no impacto que as atividades esportivas realizadas em ecossistemas naturais ocasionam. O Comitê Olímpico Internacional classifica esse impacto como baixo ou alto. Os esportes de baixo impacto são aqueles que não alteram significativamente o ecossistema. O ciclismo, a natação, a corrida são exemplos. No entanto, o impacto pode aumentar dependendo da quantidade de esportistas e também dos seus comportamentos. Uma corrida em um evento esportivo em que centenas de corredores bebam água em copinhos e descartem as embalagens no chão vão gerar mais impacto que corredores no seu dia a dia, que não vão ter esse mesmo comportamento. Os esportes de alto impacto modificam significativamente ou destroem o ecossistema. É preciso analisar a atividade esportiva em si e a infraestrutura necessária para que o esporte aconteça. O esqui na neve é um exemplo de esporte de alto impacto. Na foto, podemos ver como foi necessário alterar o ecossistema. Toda uma infraestrutura de hotéis, restaurantes e pistas precisou ser instalada nas montanhas para viabilizar a atividade esportiva. Existem esportes que acontecem em ginásios fechados, mas há também os que acontecem em ambientes da natureza. Para Constantino, esses esportes ao ar livre sinalizam novas maneiras de se expressar corporalmente. Há uma menor ênfase no resultado, na competição e maior ênfase no prazer. A natureza, então, se torna um grande ginásio e os praticantes dessas modalidades precisam preservá-la. Essas atividades aproximam os esportistas da natureza. Ao olhar a foto do piloto de asa delta, podemos imaginar sensações fortes de contemplação e integração com o mar, o ar e o horizonte. Não é porque as pessoas praticam esportes na natureza que necessariamente elas vão ter uma relação de amor, respeito e harmonia. Os esportistas têm posturas e valores diferentes e, portanto, causam impactos diferentes. Observe essas imagens. De um lado, vemos o pai e seus filhos brincando. Podemos imaginar a alegria sentida por eles. Olhamos para a foto e pensamos em família, em vida e amor. A outra foto, podemos imaginar o barulho do jet ski, o resíduo de combustível jogado no mar, o perigo para uma pessoa que esteja nadando nas proximidades. E a postura do praticante é mais no sentido de poder. Não é qualquer um que tem os recursos financeiros para comprar esse equipamento e é necessário um certo condicionamento físico para fazer essa prática. Jagman afirma que o esporte tem se desenvolvido em direções erradas. Assim o faz quando agrava a situação e não toma parte na solução do problema ambiental e social. A pessoa sedentária que fica sentada em sua casa vai provavelmente ter problemas de saúde, consequência de sua inatividade. Mas o esportista também vai se expor quando realiza práticas esportivas ao ar livre. Por exemplo, um nadador no mar pode dar uma abraçada e entrar em contato com lixo, esgoto ou algum vazamento de óleo. Um corredor, correndo em lugares poluídos, vai respirar mais poluição. Então, a poluição ameaça a prática esportiva, mas, por outro lado, os esportes e suas instalações também são responsáveis por estragos ambientais. O motocross, por exemplo, ao construir pistas, causa visível impacto ambiental, que deve ser compensado. Conclui-se, então, que o esporte não pode ficar alienado dos problemas ambientais e do mundo, nem ignorar suas responsabilidades. Essa reportagem da Band Online, de 19 de outubro de 2014, ilustra bem como a realidade da poluição
neste caso do ar, ameaça a prática esportiva. A reportagem explica que há muita poluição do ar na China por causa de vários motivos, que incluem a utilização de carvão para a geração de energia elétrica e o aumento de carros. Mais de 25 mil corredores participaram dessa maratona. Os organizadores se negaram a adiar a data da prova. A embaixada americana considerou o ar perigoso. Um participante disse estar acostumado à poluição, outro abandonou a prova. E um corredor britânico, ao observar sua máscara, depois de correr 10 quilômetros, disse ser demais, ridículo, e que a corrida deveria ser algo saudável. Nesse sentido, Costa explica que o esporte é ambivalente. Se por um lado ele necessita do meio ambiente, ele também o consome. Então, ele pode ser vilão quando colabora para a destruição e pode ser agente transformador quando colabora para a conscientização. Por isso, deve procurar formas de autocontrole. Acrescentamos ao pensamento de Costa que o pensamento ecológico apresenta a crise ambiental global como uma questão de ética e que o primeiro passo para superar a crise é mudar a visão egoísta e antropocêntrica do ser humano, e só é possível fazê-lo colocando limites para a ação humana. É preciso entender que há uma diversidade de esportes que são reflexo de pessoas com perfis diferentes, e essa convivência não é fácil. Até onde vai o direito de uma pessoa praticar um esporte e começa o direito de outra pessoa de praticar o dela? Não é mesmo? Sobre isso, Alisson explica que os esportes são consequências de gostos, desejos e necessidades de grupos diferentes. Há pessoas que querem fazer atividades físicas mais contemplativas e outras que se dispõem a fazer esportes mais ativos ou competitivos em meio à natureza. Há então conflitos. Devido à diversidade de pessoas e esportes, uma pergunta que devemos fazer é: que valores estão associados a determinado esporte? A partir de uma pesquisa documental com reportagens em jornal, Faria Júnior estudou relações entre os esportes e o meio ambiente. Investigou quais eram os esportes que causavam mais impacto ao meio ambiente. Segundo o autor, esportes tais como jet ski, iatismo, mountain bike, automobilismo, caça recreativa e motociclismo apresentaram os maiores danos ao meio ambiente. Ele afirma que esses esportes foram concebidos para a diversão e busca do prazer, subordinados a valores comerciais e industriais do capitalismo, e estão longe de uma possível harmonia entre o ser humano e a natureza. Mas, em sua opinião, há uma outra concepção do esporte, relacionado com a promoção da saúde, que requer a participação da comunidade na aquisição de hábitos e comportamentos saudáveis nos planos individual e coletivo, onde o estilo de vida e o ambiente são considerados determinantes nas condições de saúde. Embora o conceito de desenvolvimento sustentável tenha suas fraquezas e forças, nesse vídeo não vamos entrar nesse debate, porque achamos que o conceito de sustentabilidade associado ao esporte tem ainda o seu valor positivo. Sustentabilidade tem a ver com capacidade de durar e tem pelo menos 3 dimensões envolvidas: a econômica, a social e a ambiental. Vimos como os esportes estão associados com diferentes valores, posturas e gostos. E foi criado um adjetivo a mais para o esporte. Assim como falamos sobre o esporte educacional, o esporte de alto rendimento, o esporte lazer, o esporte de aventura, etc., também pensamos o esporte sustentável. A definição de Chernuchenko sobre o que vem a ser esse esporte sustentável é muito interessante. Ele mostra que o planejamento do esporte atual deve considerar também o aprimoramento das oportunidades de esporte no futuro para todos,
Esse para todos é muito importante, porque está em sintonia com o direito de todos de praticar esportes. E também observe que nessa definição, o esporte sustentável é aquele que contribui para melhorar as condições ambientais e sociais, ou seja, é um esporte que não fica restrito somente à sua prática, mas vai além dela. Podemos concluir que o esporte sustentável está associado às noções de responsabilidade, inteligência, cidadania e transformação. O ser humano é o predador do planeta, certo? Ao praticar esportes ou realizar outras tarefas, as pessoas causam impacto no meio ambiente. Então, temos que agir com responsabilidade, de forma a ter uma boa qualidade de vida atual e deixar uma melhor ainda para as gerações futuras. Somos inteligentes, mas nem sempre usamos essa inteligência como poderíamos, para valorizar a vida. Então, o esporte sustentável é aquele no qual se emprega a inteligência na sua prática e no que acontece além dela. Usar a inteligência no desenvolvimento e na prática esportiva é ir muito além do esporte em si, rumo a valores mais nobres. O esporte sustentável é aquele em que os seus praticantes utilizam o esporte como mais um meio poderoso de se organizar e exercer sua cidadania. Por exemplo, quando os surfistas fazem uma manifestação para que um terreno próximo à praia não seja utilizado para a construção de novos imóveis e sim passa a ser uma área de preservação ambiental, estão exercendo sua cidadania, unidos por sua prática esportiva. Ora, o fato de assumir responsabilidade, agir com inteligência, exercer a cidadania vai resultar em quê? Em transformação positiva do ambiente em que vivemos. A maioria das referências utilizadas nessa videoaula são da década de 90, na qual aconteceu a Eco 92 no Rio de Janeiro, conferência onde se discutiu questões ligadas ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. Mas duas referências são dos últimos 5 anos, 2011 e 2014. Bem, essa foi a nossa videoaula sobre esporte sustentável, mas e você? O que você pensa? O que é esporte sustentável para você? Como você pode tornar sua prática esportiva sustentável?